Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Vamos lá, temos mais uma aula, né? Temos essa aula que é uma aula, digamos assim, importante, porque é uma aula em que a gente vai estar encerrando o nosso conteúdo da Unit 8, tá certo? Então, a gente, de certa forma, a gente está aqui encerrando um ciclo, né, gente? Um ciclo que começou lá na unidade 1, e está se seguindo agora até o fim da unidade 8, Unit 8. A gente vai ver um assunto bem interessante, né? Que é cápsula do tempo. Eu acho que nada mais interessante para a gente falar sobre cápsula do tempo do que agora, nesse exato momento, porque nada como a gente recordar, né? Esse momento, né? Eu acho que quem estuda história, pelo menos na minha época em que eu estudava história, né? A gente se perguntava, né? Para que se estuda história, né? Se estuda história exatamente para você aprender com os erros do passado e evitar que esses mesmos erros sejam cometidos no futuro. Então, a gente vai ver como se fazer uma cápsula do tempo para alunos, né? A cápsula do tempo para alunos, que é a gente colocar coisas tanto para o futuro, para quem for abrir essa cápsula do tempo lá no futuro, entender como a gente pensava agora, tá certo? Quanto também o propósito era a gente estar abrindo cápsula do tempo de alguém que colocou lá atrás, né? Colocou alguma informação, algum dado, alguma estatística, alguma coisa interessante lá atrás, né? E a gente vive um momento muito interessante da humanidade, e eu tenho certeza que a humanidade vai se perguntar, né? Vai se perguntar assim, poxa, o que é que as pessoas pensavam, como é que as pessoas agiam, o que é que as pessoas faziam nesse momento de dificuldade, né? Então, a gente vai estar vendo sobre isso hoje, tá certo? Na verdade, vamos lá, vamos começar a mostrar aqui, né? Certo? Então, a gente, como eu disse, né? Unit 8, School Life, a gente vai estar nessa página aqui do Bonus Magazine. É o que a gente chama aqui de Bonus Magazine. Traz sempre alguma informação cultural, traz sempre alguma informação interessante, tá certo? Do aspecto cultural da língua, né? No caso da língua alvo, no caso da língua alvo da gente é a língua inglesa, tá certo? E a gente também vai estar fazendo as atividades de revisão das páginas 96 e 97. Essas atividades são muito importantes, então essa aula ela é muito importante pelo que me foi passado na coordenação, pela coordenação, a prova da gente, né, as provas da gente de inglês e conversation seria no dia 17. Então essa aula deve estar sendo liberada no dia 16, um dia antes, então é de suma importância e é por isso que eu estou fazendo essa atividade de revisão hoje, nessa aula, junto com a parte de Bonus Magazine, tá certo? Queria lembrar a vocês que o nosso conteúdo, tanto de inglês quanto de conversation, é unidade 7 e unidades 8 do livro de conversation. Peço a vocês que nesse momento não deem tanta atenção ao livro de inglês, e sim ao livro de conversation, ok? Por que é que eu peço isso? Porque ele é muito mais sucinto, o livro de conversation. O conteúdo dele é mais sucinto, ele é mais conciso, ele é mais interessante do ponto de vista do aprendizado de vocês para o nono ano, tá certo? E realmente eu quero focar aqui nessa questão do past simple, que muitos alunos eles passam de um nível para o outro sem adquirir esse conhecimento por completo. E se vocês conseguem passar para o próximo ano com esse conhecimento legal, com esse domínio do past simple legal, vai ajudar muito vocês, porque vocês vão ver vários tempos verbais no nono ano. Logo no começo, vão ver past progressive, né? Depois a gente vai ver present perfect, e a gente vai ver as condicionais também. Então,
o past simple, ele é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a trabalhar, tá certo? Unit 8, School Life. E vamos lá para o Bonus Magazine, Time Capsules. Então, vamos lá. Primeiro, answer the questions, then talk to your classmate. Então, responda as perguntas, depois converse com o seu colega de sala de aula, né? Classmate, colega de sala de aula. What was different about your school 100 years ago? Bom, a gente há 100 anos atrás a gente estava exatamente tendo uma outra pandemia, né? A pandemia da gripe espanhola, uma gripe que arrasou o planeta, que matou 50 milhões de pessoas, e 50 milhões de pessoas naquela época era assim, a impressão é muito maior do que hoje em dia, né? Hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Eu não sei quantas pessoas tinham no planeta Terra. Vamos descobrir, né? How many people were on the planet in 1920? What was the human population? Olha, 106 milhões de pessoas. 106 milhões de pessoas. Bom, agora eu estou na dúvida se realmente morreram 50 milhões, porque se tinha 106 milhões de pessoas em 1920, não, em 1920, então morreu quase 50% da população. How many people died from Spanish flu em 1918? 500 milhões. Então, tem alguma coisa errada, porque morreu mais gente do que existia. Or 1/3 the world population. 50 million. Agora me pegou, né? Agora realmente eu tô totalmente perdido, porque tá dizendo aqui became infected. 500 milhões de pessoas ficaram infectadas, só que está dizendo que só tinha 106 milhões de pessoas em 1920. Quer dizer, tudo bem, botei 1920 e está dizendo 1918, mas assim, 2 anos não vai fazer a população explodir, né? O crescimento populacional explodir exponencialmente dessa forma. Então, vamos seguir em frente, porque os números estão meio estranhos aí. Novamente, o Google não é o dono da verdade, né? O Google é uma ferramenta de busca, mas quem alimenta o Google pode estar errado. Tudo bem. Answer the question and talk to your classmates. What was different about your school 100 years ago? Então, o que é que era diferente? Bom, a escola nem existia, né? 100 anos atrás, a escola tem 35 anos, né? Se eu não me engano. Então, há 100 anos atrás ela nem existia. Mas o que é que vocês imaginam como é que vocês imaginam que seria, por exemplo, Ouro Preto, ou Olinda, ou Pernambuco, ou Brasil há 100 anos atrás, né? Então, discutam com seus colegas, né, sobre isso, tá certo? Se tiverem a oportunidade, tá bom? Via os recursos aí necessários ou dentro da sala de aula, já que muitos de vocês estão tendo a oportunidade de se encontrar, né, em sala de aula. Number 2. What will be different in 50 years' time? Né? O que é que vai ser diferente daqui a 50 anos? Essa pergunta é uma pergunta muito mais interessante. A gente hoje está em 2020, a 2070. Como é que estaria, né? Nossa, daqui a 50 anos provavelmente eu não estarei vivo,
Tenho 41, estaria com 91. Nem nos meus sonhos mais espetaculares eu imaginaria viver até os 91. Se eu viver, bom. Mas como é que o mundo estaria, né? Eu imagino viver mais uns 30, pelo menos, né? Pelo menos até uns 70. Então, até 2050, eu ainda sonho em ver o mundo em 2050, como é que as coisas vão estar. Mas, depois disso, o que vier é lucro, né? What will be different in 50 years' time? Então, é uma pergunta muito interessante. O que é que vai estar de diferente? Bom, eu sei que eu acho que foi aqui no oitavo ano que a gente viu sobre a história, né? De mandar o homem para Marte em 2031. 2031, 2032, 2033 devem estar chegando por lá. Então a gente sabe que muita coisa a partir daqui a mais 10 anos, 10, 12 anos, muita coisa interessante vai estar acontecendo, né? Certo? Então, vamos ver, né? Aí, aqui, ó, time capsule buried December 29, 1999 to be open in 2100. Ó, aí aqui, ó, tem uma cápsula que foi enterrada, ó, em 29 de dezembro de 1929 para ser aberto em 2100, ou seja, pularia todo um século para ser aberto, tá? Então, vamos ler um pouquinho sobre esse time, read about a special time capsule. Vamos ler aqui. A time capsule is a metal box containing interesting things for people in the future to see. Então, a cápsula do tempo é uma caixa de metal contendo, né, coisas interessantes para as pessoas verem no futuro. Schools often make time capsules when they build a new school building. Então, escolas com frequência, né, fazem cápsulas do tempo quando eles constroem um novo prédio. Interessante, eu não sabia que essa tradição acontecia. Eu acredito que seja nos Estados Unidos. Quando vai se construir, eles botam a cápsula do tempo lá. Interessante. They hide the time capsule in the walls or under the school playground. Eles escondem a cápsula do tempo nas paredes ou embaixo do playground da escola. Olha que interessante. This is the story of a very special time capsule. Essa é a história de uma cápsula do tempo bem interessante. Okay? In the winter of 1939, students at the Louisiana... Oops, o que eu fiz aqui? Parece que está dando erro aqui. In the winter of 1939, né, no inverno de 1939, students at the Louisiana School for the Deaf in the USA put some interesting things in a metal box. Então, estudantes da escola para surdos da Louisiana, nos Estados Unidos, colocou algumas coisas interessantes numa caixa de metal. They hid the box in the wall of their school building and closed up the wall. Eles esconderam a caixa na parede, né, do prédio da escola e fecharam a parede. They didn't know who would open the box in the future. Eles não sabiam quem abriria essa caixa no futuro. Ok? 77 years later, in 2016, people working on the school building found the box. 77 anos depois, em 2016, pessoas trabalhando, né, no prédio da escola acharam a caixa. They knew it was a time capsule, but they didn't know what was inside. Eles sabiam que era uma cápsula do tempo, mas eles não sabiam o que tinha dentro. The principal of the school called a TV station and reporters from the newspaper. The principal, né? O principal é o diretor, né? O diretor da escola chamou uma estação de TV, uma televisão, uma empresa televisiva, né? E repórteres
do jornal local, né? Provavelmente do jornal local. Then, in front of everybody, they cut open the box. Então, na frente de todos, eles abriram a caixa. It was very exciting. Foi muito emocionante. My heart was pounding. Meu coração estava pounding, né? Batendo bem forte. Said Houston Moss. Disse Houston Moss, a graduate of the school who helped find the time capsule. Graduado da escola que ajudou a achar a cápsula do tempo. When they opened the box, they saw what was in the time capsule. Quando eles abriram a caixa, eles viram o que é que tinha na cápsula do tempo. There were dolls, old books, coins and stamps. Tinha bonecas, livros velhos, moedas e selos. There was even a list of the students at the school. Tinha até uma lista dos estudantes da escola. Now they will study the things in the box very carefully. Eles agora vão estudar as coisas na caixa com bastante cuidado. A time capsule is a great way of sending a message to the future. Né? Uma cápsula do tempo é uma forma muito legal, né? É uma forma ótima de mandar uma mensagem para o futuro. Então, veja que conceito interessante, né? Alguém, em algum momento, veja como o ser humano ele tem esse hábito, né, de estar sempre pensando no futuro, né? Algumas pessoas da escola resolveram fazer esse projeto de criar essa cápsula do tempo, de colocar coisas do momento, tá certo? E mandar para pessoas no futuro. Então, é um projeto que, inclusive, até você mesmo ou mesma pode fazer, né? Na sua própria casa, já que na escola não é permitido, né? Imagino que não seja permitido fazer isso na escola, mas você poderia. De repente, uma caixa de sapato é muito vai se dissolver, né? Com o tempo, os elementos da natureza vão acabar dissolvendo a caixa de sapato. Então, se alguma coisa de metal, se você conseguisse alguma caixa, tô tentando lembrar que alguma caixa, alguma coisinha de metal que você conseguisse e guardar. O que é que você acha que seria interessante, né? O que é que você acha que as pessoas, quem achasse daqui a 50 anos, poderia achar interessante? É um projeto interessante que você pode fazer isso daí na sua própria casa, com você, com sua família, com seu pai, com a sua mãe, com irmãos, com amigos, com alguma coisa desse tipo, entendeu? E aí, de repente, eu não colocaria coisas simples, eu colocaria coisas que eu acho que as pessoas teriam dificuldade de compreender, tá? Quem está no futuro, e tivessem dificuldade, inclusive, de identificar que a gente faz isso nos dias de hoje, né? Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, não, eu vou botar, sei lá, botar um CD com músicas, mas vai estar gravado, né? São coisas que estão gravadas. Assim, não sei, gente, não sei realmente o que é que vocês imaginam que as pessoas daqui a 100 anos não vai estar. Não vai ter uma anotação, não vai estar anotado em algum lugar, não vai estar gravado em algum lugar. Não, vou botar meme. Mas meme está aí, está na mídia, vai estar na internet. A internet ela não vai para lugar nenhum, pelo contrário, né? A internet ela cada vez mais vai se consolidar. Cada vez mais a internet ela vai fazer parte, né, da gente. Então, assim, eu fico pensando, talvez um diário seu, escrevendo o que é que você acha, o que é que você acha da vida, o que é que você acha a respeito das coisas do dia a dia, que são opinião sua, a não ser que você bote num blog, bote em algum lugar, mas a maioria das pessoas não gosta de escrever, né, sobre as coisas que acha, as coisas que pensa. Geralmente quem tem um diário é para si, né? Mantém para si esse diário. Então, eu não sei, realmente eu não sei se seria a melhor, digamos assim, estratégia. Mas pensem
E façam o seguinte, quem seguir em frente com o projeto, por favor, me avisa lá através do Class App. Manda uma mensagem para mim ou tira uma foto do projeto feito e manda para mim, tá certo? Só para eu saber que você realmente fez e que deve ser exciting. Deve ser algo assim, poxa, eu vou colocar algo aqui que alguém daqui a 100 anos vai ver, né? Assim, na minha opinião, eu acho que é um negócio interessante. No caso, você teria que esconder ou enterrar em algum lugar ou botar numa parede. Aqui no Brasil, as paredes são de alvenaria, né? De tijolo, então não dá pra gente botar dentro de uma parede. Não sei. Usem da criatividade aí de vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui tem algumas imagens, né? Ó, então, vamos lá. Aqui, ó. Plan a class time capsule. Then talk to your classmates. Eu vou aqui traduzir e vocês com seus colegas, vocês vão tentar debater sobre isso daí. What 5 things will you put in your class's times capsule? Então, vamos dizer que fosse uma cápsula do tempo da sua turma, da sua sala. Então, quais seriam as 5 coisas que você colocaria na cápsula do tempo? What will your capsule be made of? A sua cápsula seria feita de quê? Where will you bury the capsule? Onde é que você enterraria a cápsula? How many years will the capsule be buried for? Por quanto tempo você planeja que a sua cápsula seria enterrada? What will you write on the outside of the capsule? O que é que você vai escrever do lado de fora da cápsula? Ou não vai escrever nada? Ou só vai escrever cápsula do tempo? Vamos pensar sobre isso, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui em frente agora, a gente vem para a nossa parte daqui de revisão. Aqui é importante para a nossa prova que acontece em teoria, né? Amanhã, dia 17. Pelo menos essa é a informação que eu tenho até agora, que vai acontecer dia 17. Tá? Então vamos lá. Read the sentences, the number, the words. Então o primeiro já está feito para a gente. They looked like airplanes. They went to space. Então, eles parecem aviões, mas eles vão para o espaço. Eles são chamados de Space Shuttle, né? Ônibus espaciais. This has a long tail of gas. Né? Esse tem um rabo, né? Então, a long tail of gas é comet, né? Comet. Então, esse daqui é um cometa, tá? Tem um rabo de gás. Number 3. This is a big satellite where astronauts work. Esse daqui é um satélite, um grande satélite onde os astronautas trabalham. A estação espacial, né? Space Station. This goes around the Earth. We can see it at night. Esse negócio, né? Ele revolve ao redor da Terra e a gente consegue ver ele à noite. Esse tá fácil, né? A Lua. Ok? This is a big building with a telescope. Esse é um prédio bem grandão com um telescópio. Observatory. Number 5. And Mars is the 4th from the Sun. É o quarto, né? O Marte é o quarto se você começa do Sol, né? Então, é um planeta, certo? Então, eu não sei. Eu sei que a Terra é o terceiro. Vem 1, 2, 3, a Terra é o terceiro. Marte vem quarto. Por isso que Marte é tão frio, né? Marte é super, super frio porque é longe, um pouquinho mais longe. Não é muito longe não, tá? Aparentemente parece, como a gente viu, né? Naquela aula da gente, parece que vão levar 1 a 2 anos para chegar lá. Então parece que é muito distante. Mas se você, em termos de espaço sideral, espaço do céu, né? O espaço do espaço, né? Não é tão longe assim.
tá? Mas mesmo assim é muito longe, muito frio. Okay? Number 2, number the measurements of time for the shortest to the longest, then complete the sentences. Tá, então a gente primeiro vai colocar o que é mais tempo do menor para o menor. Então, 1 segundo já começou, né? Second, 1. Depois de second, eu acho que vem minuto, né, pessoal? Minute. Então, 2. Minute. Vem minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Depois do minuto aqui, pelo menos o que está aqui, vem a hora. Hour. Então, 1 hora, 1 hour, has 60 minutes. 1 hora tem 60 minutos. Depois da hora, vem o dia. O dia tem 1 day has 24 hours. Um dia tem 24 horas. Né? Depois do dia, aqui, o próximo que vem na sequência deve ser o week, que é a semana. Né? Uma semana tem 7 dias. E por fim aqui vem o mês. Um mês tem 4 semanas. A gente pode calcular o mês por dias, tem 30 dias. Tem pouquinho mais de 4 semanas, na verdade não são 4 semanas exatamente, né? Dependendo do mês, pode ser 4 semanas e 2 dias, 4 semanas e 3 dias, pode ser 4 semanas exatos, pode ser 4 semanas e 1 dia, então vai variar, vai dar aquela variada. Vamos lá. Então, o primeiro já está feito para a gente. There are 60 seconds in a minute. Tem, existe, né? Fala tem, mas existe 60 segundos em 1 minuto. There are 7 days in a... Existem 7 dias aonde? 7 dias in a week. Em uma semana, existem 7 dias. Number 3. There are about 30 days in a month. Né? No mês vai ter aproximadamente 30 dias. About. Esse about aí é exatamente para dizer aproximadamente. Então, there are 3,600. Aí existem duas formas de falar esse número aí. Você pode dizer 3,600 ou pode dizer 3,600. Ambas as formas estão corretas. Então, there are 3,600 o quê? Agora tem que dar aquela filada aqui. 3,600 seconds in an hour. Então, tem 3.600 segundos em uma hora. Se você não sabia, agora você está sabendo. Faz sentido, né? Para quem é bom de matemática, porque uma hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, então 60 minutos, 60 vezes 60 dá 3.600, certo? Number 5. There are 24 hours in a day. Existem 24 horas em um dia. E finalmente, there are 60 minutes in a... Existem 60 minutos em uma... In a hour. Em uma hora. Existem 60 minutos em uma hora. Ok, boys and girls? Então, para vocês se situarem com esse padrão aí de tempo, né? É muito importante a gente se situar em relação ao tempo quando a gente está aprendendo outra língua, porque a gente tem que se ligar, como diria, né? No tempo e no espaço. Ok? Então, moving on here. Vamos para a próxima. Match the activities with the places at school. Então, vamos fazer o match aqui, atividades com os lugares na escola. Então, o primeiro já está feito para a gente aqui. Do an experiment. Fazer uma experiência. A gente faz uma experiência onde? A gente faz uma experiência no Science Lab, né? No laboratório de ciências. Certo? Eat lunch.
Onde é que a gente eat lunch? Onde é que a gente almoça? Onde é que a gente come o almoço da gente na escola? No cafeteria, right? Cafeteria. Sempre lembrando a vocês que cafeteria é um falso cognato. Cafeteria não é cafeteria, tá? Cafeteria é o lugar onde um grupo grande de pessoas fazem refeições. Então, é como se fosse um local, esqueci, oh my gosh, um lugar onde se faz refeição, é o refeitório. A gente chama de refeitório. Em inglês a gente chama de cafeteria. Cuidado com isso na hora da prova. Walk to our next class. Por onde é que a gente anda para chegar na próxima aula da gente? Hallway. Hallway. Very good. Ok? Number 4, play basketball. A gente jogar basquete. A gente joga basquete aonde? A gente joga no gym. Muito bem. No gymnasium. A gente joga basquete. Number 5, borrow books. Onde é que a gente pega livros emprestados? Olha outro falso cognato aqui, ó. Letra D, né? Library. Muita gente confunde library com livraria. Livraria não é library, library é biblioteca, onde a gente pega livro emprestado. Tá certo? E para finalizar, have classes, classroom, a sala de aula, nossa querida e amada sala de aula, é onde surge a maior parte do conhecimento. Ok? Então, revisado toda a parte de gramática, ou de vocabulário, agora a gente vem para grammar. Write the questions and answer them about yourself. Então, o primeiro já está feito. A gente primeiro vai organizar, né? A gente vai colocar, ó, no past simple. What do last summer? What did you do last summer? I went to summer camp. Primeiro já está feito pra gente. Deixa eu ver se eu consigo encaixar tudo aqui. Tá. Where go last weekend? Então vamos lá. Então vamos colocar no past simple, isso é importantíssimo. Where did you go last weekend? Para quem ainda não lembra, para quem esqueceu, a gente quando vai fazer pergunta usando o past simple, a gente vai usar o verbo auxiliar did, tá, pessoal? Did. Para a gente perguntar algo do passado. E aí a resposta é pessoal, né? Where did you go last weekend? Aí a gente vai usar o verbo. Lembre-se do seguinte, ó, o go. O go, ele fica na forma original, porque a gente usou o did aqui. Então, I stayed at home. Então, na hora de responder, ó, responde colocando, jogando o verbo para o passado. Stay, que é ficar, né? Eu fiquei em casa. Fiquei, joguei para o passado. Ok? Se fosse na negativa, aí a gente usava didn't e o verbo na forma original. Lembrar disso. Deixa eu tentar responder um aqui na negativa para vocês verem. Vamos lá. Where did you eat? Deixar o verbo na forma original. Dinner last night. O que foi que você comeu? O que foi que você jantou, né? Ontem à noite. O que foi que você jantou? Então, eu vou colocar uma negativa e uma afirmativa. Então, só para vocês entenderem. I didn't, olha, didn't, que é a abreviação de did not. I didn't eat, e aí o verbo fica na forma original. I didn't eat fish last night. Ok? Eu não comi peixe ontem não. I ate, passado de eat, é ate. I ate a sandwich.
Eu comi um sanduíche. I ate a sandwich. Tá certo? Então, só para ficar bem claro que quando a gente está usando o did, o verbo ele fica na sua forma original. Se a gente está fazendo uma pergunta, a gente vai usar did, o verbo fica na forma original. Se a gente está usando negativa, a gente vai usar o didn't, e aí o verbo vai ficar na forma original. Quando a gente está na afirmativa, a gente não precisa usar o did, aí a gente bota ele na forma do passado. Ok? Simples, mas vamos praticar. Então, esse aqui. Who did you see at school yesterday? Né? Quem foi que você viu na escola ontem? Certo? O verbo ficou na forma original. Então, vou chutar aqui. I saw teacher Júlio. I saw teacher Júlio. Não é verdade não, mas só para a gente exemplificar. Tá certo? And what did you watch on TV last week? Né? O que foi que você assistiu na TV a semana passada? Tá? Então, I watched. Foi que eu assisti semana passada. I watched Homeland. É um seriado. I watched Homeland. Ok, boys and girls? Então, importante essa revisão, né? Tanto no formato interrogativo, quanto no formato mais afirmativo. Né? Eu botei uma opção ali negativa. Aqui o livro, aqui como última atividade, pede para a gente colocar na forma negativa já para a gente praticar, porque a gente praticou pouco. Então, write the sentences in the negative form. The space shuttle went to Mars. The space shuttle didn't go to Mars. Tá vendo que aqui tá went? Tá vendo? Aqui tá went. O verbo go no passado. Aqui, como usou didn't, aí ele volta para a forma original. Tá? Isso é importantíssimo. Ok? Então, vamos lá. Copernicus discovered the moon. Copernicus didn't discover the moon. Pode ver que aqui, ó. Pode ver que aqui eu voltei discovered. Discover. Veio para a forma original. Tá? We ate lunch in the gym yesterday. We didn't eat lunch in the gym yesterday. We didn't eat. Muita gente vai colocar didn't eat. Muita gente comete esse erro. Tá? E finalmente, the students made a time capsule. The students didn't make, forma original, a time capsule. The students didn't make a time capsule. Ok, boys and girls. Então, com isso, a gente encerra aqui, tá certo? A nossa última aula de, assim, fechando o ciclo, né? E essa aula de revisão que já serve também para a prova, tá certo? Da gente, tá bom? Que vai acontecer, teoricamente, amanhã. Então, para homework, fazer as atividades da página 144, tá certo? Não esqueçam para consolidar. E na próxima aula, a gente vai fazer o homework da Unit 8, tá certo? Para a gente continuar consolidando esse conhecimento. Porque apesar da prova ter passado, mas ainda vem final, ainda vem tudo isso e a gente está aqui para aprender. A gente não está aqui para simplesmente tirar uma nota boa na prova, tá bom? Só quero lembrar que assistam a aula de inglês, porque a aula de inglês é uma revisão para a prova. Então,
Aliás, na aula de inglês é que eu vou fazer o homework, as atividades do homework. Então, assistam a aula de inglês também porque é interessante. Tá certo? Para finalizar, a mensagem positiva da semana. You do not find the happy life, you make it. Né? Você não acha uma vida feliz. Você faz sua vida feliz. Então, se por alguma razão você está insatisfeito com a sua vida, vamos trabalhar para mudar isso daí. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, o Teacher Leo vai se despedindo de vocês. E não esqueçam, a aula de inglês é a nossa revisão e homework. Unit 8 e também a revisão da Unit 7. Ok? See you later, alligator.